Então eu vou contar um pouco para vocês como é vender serviço de nuvem e quais são as ferramentas que você tem, como você pode estudar, como você pode ser melhor nessa área. Então, como é que é vender serviço de nuvem? É a mesma coisa que a TV, no começo ninguém acreditava, mas agora ela começou a se desenvolver e agora ninguém segura. Um paradigma, né? É um romper paradigma todos os dias. É todos os dias conversar com os seus clientes de uma maneira que eles entendam que nem tudo serve para nuvem, mas também não quer dizer que tudo tem que ser on-premises. E que você tem inúmeras possibilidades e que mover para a nuvem não é algo que se faz do dia para a noite, não é algo que se faz sem planejamento. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é por onde começar. Então acho que uma parte interessante para começar é um assessment. O que é um assessment? É o cliente entender o que tem no ambiente on-premise dele de verdade. Existem diversas ferramentas que fazem isso. A Microsoft tem algumas, outras empresas têm outras. Então, um assessment vai te dar um raio-x melhor, vai te dar uma ressonância magnética de altíssima definição sobre o que o seu ambiente atual tem. E com essa definição e com esses parâmetros, você começa a estudar o que pode ir para a nuvem. A própria ferramenta vai te dar algumas recomendações. E depois de ver o que pode ir, como ir para a nuvem? Como migrar? Quais são os processos que eu tenho que seguir? Com quem eu tenho que falar? E para você que é vendedor de nuvem, é importante saber uma coisa. É importante você entender se o cliente tem budget para isso. Conversar com o cliente claramente de como é que ele está em relação a budget. Quem são as pessoas que devem estar envolvidas no processo de venda? Quem mais deveria estar aqui nessa reunião ou na próxima reunião que a gente poderia conversar para analisar a importância do assessment ou de fazer o assessment, de analisar esse assessment? Qual que é a real necessidade do seu cliente? O que ele realmente precisa? Será que ele realmente precisa fazer isso que ele está querendo? Porque tem duas coisas importantíssimas que eu falo no livro, inclusive. A primeira delas é: nem tudo que o cliente quer é o que o cliente precisa. E aí é que você tem que ser o tal do trusted advisor, né? Você tem que ser o conselheiro confiável para o seu cliente falar assim: na mão desse cara eu confio. Então o que ele disser, eu assino embaixo. Esse é o grande objetivo do vendedor de qualquer coisa, mas especificamente para tecnologias que tem que romper barreiras, ainda é mais importante. Depois disso, para quando que o seu cliente quer? Então, em que momento ele quer que isso esteja implementado? É algo factível? É algo muito distante? Até porque você, como administrador de vendas, ou como vendedor, ou como consultor de vendas, ou como queira chamar, account executive, sales specialist, o que for, você precisa ter uma previsibilidade. Então você precisa ter um pipeline, você precisa ter, logicamente, todas as suas oportunidades catalogadas. Essas oportunidades têm que estar nas suas fases corretas, entendendo o que está mais quente, o que está mais frio, para você fazer o tal do forecast, para você fazer a previsão para quando aquilo vai sair. Isso é muito importante porque juntando pedrinha por pedrinha de cada account executive, de cada pessoa de venda de uma empresa inteira, é que vai sair um número grandão de uma empresa que vai para o acionista entender como é que está, e isso movimenta bilhões e bilhões de dólares. Então você é um pedacinho disso que faz com que esse negócio gire. É por isso que o chefe cobra tanto de um forecast assertivo, e por isso que você tem que estar cada vez melhorando para entender que um forecast bem feito é muito importante, não só para você, mas para toda a empresa. Aí depois disso, você acertou com o cliente todos esses passos. Você chegou à conclusão de que ele tem o dinheiro, de que quais são as pessoas que vão participar, o que ele realmente precisa e em quanto tempo precisa. Fez o assessment, encontrou a ressonância magnética do ambiente do cliente. Qual que é o próximo passo? Definir como essa migração pode acontecer. Então, definir quais ferramentas vão ser utilizadas para a migração. E aí, você tem que ir para dentro do cliente, ou o seu pessoal técnico, ou um parceiro, como a sua empresa trabalhar, ir para dentro do cliente para entender daquele raio-x que foi feito, como as coisas vão migrar. O Azure vai fazer um vídeo desse um pouco mais adiante sobre as ferramentas de migração. Mas você pode fazer uma busca sobre Azure Migrate. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá também. Mas é um mecanismo, é um framework, é uma série de passos que você tem que fazer para encontrar o melhor caminho para a migração para o Azure. Bom, mas não para por aí, né? Quando você está vendendo serviço de nuvem, você tem que aprender um pouco a calcular como esse serviço de nuvem, quanto eles vão custar. As ferramentas de assessment já te dão isso, muitas vezes.
Mas vamos supor que o cliente não te deu uma possibilidade de fazer um assessment, ou que é um projeto um pouco menor onde você não fez realmente esse assessment. Você pode utilizar também duas ferramentas que o Azure tem, calculadora do Azure e uma calculadora de TCO. E TCO é um negócio muito importante de você conversar com o cliente quando está falando sobre nuvem. Por quê? Uma coisa é CAPEX, outra coisa é OPEX. O que é isso? CAPEX é quando você tem um investimento na sua infraestrutura. Você faz aquele investimento e você é dono daquela infra. E OPEX é quando você paga isso por uso. Caminhão, obrigado. Voltando. E OPEX é quando você paga aquilo conforme o seu uso, como uma despesa. Ok? Então, vamos lá. Pensando nessas possibilidades, o CAPEX te traz o TCO. O que é TCO? Total Cost of Ownership. Qual é o custo total de ser dono daquela infraestrutura? Porque o custo total de ser dono dela não é o quanto você paga pela infraestrutura somente. Tem todo um custo envolvido, fornecedores, manter a infraestrutura, previsibilidade de atualização, disaster recovery, entre outras tantas coisas que estão envolvidas naquele TCO. E as possibilidades que você pode ter e que você não pode ter quando você tem um ambiente todo seu simplesmente. O que eu quero dizer? Algumas ferramentas, algumas atualizações, coisas que a nuvem vai trazer, porque uma coisa que você tem que deixar claro é que a nuvem não é só um computador de uma outra pessoa, de uma outra empresa onde eu estou rodando os meus serviços. Isso seria um hosting. Ou então não é eu colocar a minha infraestrutura em outro lugar, que isso seria um colocation. Cloud ou nuvem é outra coisa. É você ter recursos por demanda que muitas vezes você não teria acesso a eles na sua infraestrutura on-premises, na sua infraestrutura local. Você ter acesso a infraestruturas, por exemplo, de Big Data, a infraestruturas de High Performance Computing, HPC, você ter acesso a uso por demanda de tecnologias que hoje você não tem no seu ambiente on-premise. Então, deixando isso muito claro para o seu cliente, talvez você comece a romper os paradigmas. Feito isso, então você pode usar a calculadora do Azure, você pode usar a calculadora de TCO que o Azure também tem e outras ferramentas de outros fabricantes que nós vamos falar aqui. Como vocês sabem, eu sou especialista em Microsoft, então vou falar um pouco de Microsoft, mas vocês vão ver outras pessoas e outros temas aqui também. Então, isso é um pouco de como você pode vender nuvem, do que é necessário para você vender nuvem. E por último, mas não menos importante para os seus clientes que já estão na nuvem, otimização. Então, a palavra é otimizar. Então, a palavra é entender do seu cliente o quanto ele está utilizando. Existem ferramentas importantíssimas que você pode utilizar, por exemplo, o Azure Advisor, que você pode utilizar para entender em termos de custo, em termos de reliability, em termos de performance, em termos de custo, de todo o ambiente, quanto ele poderia ser otimizado. Mas existem outras formas de você ir analisando também como migrar de infraestrutura como serviço para plataforma como serviço também, que de repente pode otimizar o seu custo. A palavra depois é seguir junto com o seu cliente para não só vender uma vez, mas para vender sempre e o cliente sempre estar satisfeito com você. Uma outra coisa que eu falei é que eu disse que ia citar duas coisas que são muito importantes e que o meu livro fala, né? Que uma coisa delas é que nem sempre o que o cliente quer é o que o cliente precisa. E a outra coisa é vender o que não compraria. Todo mundo que ligar agora vai comprar esse videocassete por 10 parcelas de R$ 49,90. Então, se você está pensando em comprar de presente para alguém um videocassete, o seu anda meio antigo, está obsoleto, já passou, a tecnologia já era, ligue agora e compre! E você entender principalmente que você vendeu o que não compraria é o seguinte: o que me inspira não te inspira. Entenda que muitas vezes o que o cliente está querendo contratar pode ser uma coisa boa para ele, no universo dele, por alguma informação que você não tem ainda. Então, às vezes, preste atenção de vender aquilo que não é exatamente a opinião que você tem como vendedor, mas que talvez o cliente esteja com a razão naquele momento. Então, você tem que entender o balanço entre isso. Então, mesmo que seja uma solução que você fala assim, cara, isso não é o melhor, isso não é o que eu compraria. Mas mesmo assim, você tem que ajudá-lo a comprar. Você tem que ajudá-lo a fazer o projeto dele existir. Como vendedor, esse é o seu papel. O programa está acabando. Samia, vem cá, por favor. Vamos terminar o programa com a dancinha Bottini. Eu quero agradecer muito a sua audiência. O programa volta daqui a pouco com mais ofertas ao programa Bottini. Obrigado. Até logo mais, Samia. Atenção, é assim, ó.